Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Resenha da Bola aqui no canal 8 da NET Campinas. Hoje, sexta-feira, enfim, sextou. E sextou também para alguns clubes dos principais campeonatos brasileiros. Hoje já teremos jogos do Campeonato Paulista, teremos amanhã complemento de rodada em vários outros campeonatos estaduais pelo Brasil. Vamos falar bastante a respeito da Macaquinha. A Macaquinha que conquistou, no empate em 1-1, fora de casa, lá em Novo Hamburgo, o acesso à próxima fase da Copa do Brasil 2020. É mais dinheiro que entra, né? Lógico que cada fase que você passa, você tem aí um aporte financeiro e a Macaca vem contando com esse dinheiro para que possa aí saldar as suas dívidas, saldar sua folha de pagamento e até fazer novas contratações para 2020. Logo, logo também falaremos sobre o compromisso da Macaca no próximo final de semana, lá em Itu, contra o Ituano. Vamos falar também de Guarani. Guarani que não tem Copa do Brasil, mas tem Campeonato Paulista. O Guarani que é líder da sua chave, o Grupo D, líder à frente do Corinthians. Guarani que vem fazendo uma ótima campanha. O técnico Carpini também tem algumas novidades e dúvidas para esse jogo contra o Novo Horizontino. Nós também iremos falar sobre o Bugrão, que tem compromisso e pode, dependendo do que fizer em casa, a manter-se na liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. Eu convido você a participar do nosso programa. Guiná, onde que eu consigo ver o programa Resenha da Bola? É fácil, basta você ter um tablet, um celular ou um computador. Você pode digitar através do nosso site www.resenhadabola.com.br. Lá você tem um link, você pode assistir ao vivo. Também pode acessar o site da TV, www.canal8, escreva canal8.tv.br. Lá também você assiste não só o nosso programa, mas também todos os programas da nossa grade. Ou também baixar o app do Canal 8. Você pode também assistir aos nossos programas e também aos programas aqui do Canal 8. Eu convido você e peço para que você também convide e divulgue os seus amigos a assistir o nosso programa, um programa com muita informação para que você possa aí assistir e ter as principais novidades do futebol. Eu e Maurício Camargo nos revezamos aqui durante a semana para apresentar um programa dinâmico para você. Tem os nossos comentaristas, tem Jacozinho, tem Maurício Camargo, tem o Cássius também, Alex Oliveira faz parte do nosso time, grandes comentaristas aqui para nos ajudar a fazer o melhor para você. Fim de semana chegando, fim de semana de muita bola na rede. Tivemos ontem a Ponte Preta jogando na Copa do Brasil, mas antes de falarmos da Copa do Brasil, vamos trazer algumas informações da Ponte Preta. A Ponte Preta que, com esse jogo da Copa do Brasil, o Gilson Klena ganha uma sobrevida no comando da Macaca. Muito pressionado dentro da Macaca, a Ponte, lógico que não abertamente, mas é lógico que nos bastidores, muitas pessoas, muitos torcedores criticam a atuação do time da Ponte Preta e credenciam essa atuação em cima do técnico Gilson Klena, que é o comandante. Desde o ano passado aqui, desde o meio do ano passado, no comando da Macaquinha, ajudou nas contratações do time, na montagem do time para 2020, então já não é mais uma desculpa que ocorreu ano passado. Ano passado teve a desculpa, mas não contratamos e não fui eu, não foi o Gilson que contratou o ano passado. Isso foi herança do antigo treinador. Sem problema. A partir do momento que você se dispõe a ser o treinador da equipe, você tem que conhecer o elenco. Não conhecendo o elenco, vai ficar muito complicado você fazer um trabalho de qualidade. Isso aconteceu no passado nas mãos do Gilson. O Gilson conhecia muito pouco essa equipe, tinha que mudar, que eu acho errado fazer isso. Se tivesse mantido o jeito de jogar da equipe, que estava no comando do Jorginho, a equipe não tinha sofrido como sofreu na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, coloco sim culpa no treinador que achou que tinha que mudar o jeito de jogar da equipe. Então, todo o demérito do ano passado, toda a preocupação, toda a situação que a Ponte Preta teve ano passado, eu coloco sim a culpa no técnico Gilson Klena, que quis mudar o jeito de jogar da equipe. Eu me lembro que quando o Jorginho saiu e foi demitido, o Jorginho estava com o time na 5ª colocação. Era
uma posição louvável, muito próximo dos 4. Uma vitória colocaria a Ponte Preta dentro dos 4 de novo no G4, que estava no G4, mas resolveu a diretoria, que até agora ninguém explicou o motivo, com a saída do técnico Jorginho. E aí a contratação do Gilson Kleina, que estava disponível no mercado, todos imaginavam, o ano anterior, em 2018, nós estávamos na 10ª colocação, justamente nessa virada que tinha o Campeonato Brasileiro, da Série B, e o Jorginho e o Gilson Kleina trouxe essa equipe, quase classificou. Então, vai repetir o mesmo trabalho que fez ano passado. O raio dificilmente cai no mesmo lugar 2 vezes, né? Já dizia muita gente isso, naquele mesmo lugar. Ele pode cair alguns centímetros diferente, né? Ou para um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais atrás. Mas ali no mesmo lugar, olha, precisa muito para acontecer. E é lógico que isso não aconteceu. O Gilson veio, tentou mudar o jeito de jogar da equipe o ano passado, né? E acabou se dando mal, porque a equipe não conseguiu jogar a contento de forma com que o técnico Gilson queria. Agora, esse ano, o técnico permaneceu, o Gilson está lá, ajudou na contratação dos jogadores, na demissão de alguns que ele não achava importante e interessante a manutenção e a permanência para 2020. Trouxe outros jogadores e o time patina ainda em alguns erros grandes. Mas Guina, é começo de temporada. Ok, sem problema. Concordo plenamente que é começo de temporada. Apenas 6 ou 7 jogos. Mas o time precisa mostrar um pouco mais. Pelo menos, no mínimo, nós pedimos para que se mostre evolução de um jogo para o outro. É o que não acontece na Ponte Preta. Joga-se um, perde, joga-se outro, empata, joga-se outro, perde novamente. A Ponte precisa mostrar evolução tática. Isso é o que mais deixa preocupado as pessoas. Essa evolução tática que a equipe não consegue apresentar. E outra, Gilson, precisa definir. Alguns jogadores que são fundamentais no seu time precisam se definir. Jogam na posição A, B, C ou D. O Apodi mesmo é um jogador, tudo bem, que hoje nós podemos falar aqui, o Apodi é um jogador extremamente versátil, ok, claro que é, mas defina-se uma posição para ele. Eventualmente, se você precisar num jogo X, num jogo Y, que você for mudar a característica da equipe, se você precisar do Apodi em outra posição, você coloca. Mas essa questão de cada jogo colocar o Apodi em uma posição, você queima o jogador, porque você desperdiça o que ele tem de melhor, e queima também o seu esquema tático, porque você nunca vai saber como o jogador vai se comportar dentro daquilo que você quer para a equipe naquele jogo. Então, Gilson, uma dica, tá? Defina-se a posição para aquele jogador XYZ. Você precisa fazer isso. Lá na frente, se quiser usar em outra posição, sem problema, mas a definição de onde vai jogar o atleta, você tem que definir. E o Guarani foi até Novo Hamburgo, né, pela Copa do Brasil, enfrentar o Novo Hamburgo e trouxe de lá um empate em 1-1. Vamos ver imagens dessa partida envolvendo Ponte Preta e Novo Hamburgo. Um jogo muito bom, um jogo decisivo, onde o Novo Hamburgo e a Ponte Preta também começou um primeiro tempo muito bom, né? Tá aí a primeira chance do Guarani, lá um cruzamento para dentro da área e a finalização 1-0 para a Ponte Preta. Aí no segundo tempo, a Ponte parou de jogar, simplesmente parou de jogar. Estava, como a gente diz, deitada sobre o placar. E aí veio, num cruzamento pela direita, o gol do Novo Hamburgo. E aí deu desespero, porque o Novo Hamburgo foi muito melhor, a Ponte teve também algumas chances, mas o Novo Hamburgo teve muito mais chances do que a Ponte Preta, e faltou, sim, a Ponte teve mais do que nunca depois a chance, e o Novo Hamburgo também teve a chance, através de um pênalti, que acabou não sendo convertido. Se imaginem só se o Novo Hamburgo tivesse convertido aquele pênalti, a Ponte estaria amargando uma derrota, uma eliminação dessa competição que é tão importante. Então veio o empate, 1-1, resultado importantíssimo para a Ponte, mas que tira-se de lição. Tira-se de lição. O sufoco que a Ponte passou não poderia ter passado. Então, Gilson, precisava treinar um pouco mais, precisa arrumar essa equipe, definir algumas posições. Você vai manter o Kleber na zaga ou você não vai manter, vai optar por outras situações. Então, definição de algumas peças importantes,
terão que acontecer o mais rápido possível dentro do Campeonato Paulista. A Ponte precisa usar o Paulista como um laboratório para definir essa equipe para um começo de Campeonato Brasileiro bom. Porque se começar titubeando, e o Campeonato Brasileiro é muito diferente do que o Campeonato Paulista. É muito mais complicado, viagens longas, times muito mais complexos. Então, se você começar um Campeonato Brasileiro da Série B mal, aí você vai começar a correr lá embaixo contra o rebaixamento e começa a ver a parte de cima distante. Então, já tem que começar um Campeonato Brasileiro da Série B top, voando para cima de todo mundo, tá? Então, mais uma vez, eu deixo a dica que sirva mais uma vez de lição esse jogo contra o Novo Hamburgo para não passar o sufoco que a Ponte Preta acabou passando no jogo. Poderia ter sido melhor se tivesse aproveitado as situações ou se montado uma equipe um pouco mais diferente. Vamos falar um pouquinho então, antes de falarmos um pouco de campeonato brasileiro, vamos falar ainda sobre essa Copa do Brasil, os jogos da Copa do Brasil, que acabaram acontecendo nesta última quinta-feira. Nós tivemos nesta quinta Novo Horizontino 1 e a vitória, a derrota desse Novo Horizontino na Copa do Brasil. Aí nós tivemos depois, nesta nova quinta-feira, alguns jogos importantes. Na quarta-feira tivemos a vitória do Remo sobre o Paysandu 1-0. Tivemos aí na quarta também o Brusque batendo o Sport Recife por 2-1. Resultado, olha, que tirou o chapéu, porque o Sport Recife é time de elite do Campeonato Brasileiro e acabou perdendo para o Brusque, lá em Santa Catarina, por 2-1. Vamos rever então os gols de ontem da Copa do Brasil. Então nós tivemos Manaus 1, Coritiba 0. Olha, outro time complicado. O Coritiba acabou sendo eliminado pelo Manaus por 1-0, isso na quarta-feira. Aí ontem, Ferroviária 2, Avaí 0. Esse jogo também aconteceu e a Ferroviária em casa acabou vencendo o Avaí por 2-0, já eliminando o Avaí da próxima e ajudando a Ferroviária a se manter viva numa competição que é tão importante para esses clubes do interior de São Paulo. Não é fácil não você manter um campeonato e entrar para um campeonato igual a Copa do Brasil, ganhando, convencendo, como fez a Ferroviária. A Ferroviária que vem fazendo um bom campeonato paulista, acabou vencendo por 2-0. Então, importantíssima essa vitória da Ferrinha. A Ferrinha que ruma aí à próxima fase da Copa do Brasil. Serão definidos ainda os jogos num próximo confronto, para que a Ferrinha possa conhecer o seu adversário. Lembrando que quem não tem ranking joga em casa precisando vencer. Foi o caso da Ferroviária. Ferroviária jogou em casa, o Avaí tem ranking na Série B do Campeonato Brasileiro, por isso veio para Araraquara jogar pelo empate. Quem joga em casa tem a única obrigação de vencer. E fez a Ferrinha, fez 2-0 na equipe do Avaí e passou. Tivemos ontem também Ponte Preta 2, Novo Hamburgo 1, já vimos a vitória da Ponte 2-1, os dois gols da Ponte Preta, um no primeiro, outro no segundo. E aí nós tivemos Afogados 3, Atlético do Acre 0. Olha o Afogados, muito incisivo dentro de casa, não deu oportunidades para o Atlético do Acre jogar, e essa vitória do Afogados fez com que esse time fosse para cima, fizesse o resultado dentro de casa. É isso que a gente fala. Muitas vezes um time do interior, ele acaba aproveitando as oportunidades que acontecem na sua vida. E essa é uma das oportunidades que esse time do Afogados não poderia deixar passar. E o Atlético do Acre hoje tem um ranking melhor dentro da CBF do que o Afogados. Então, entrou simplesmente como franco favorito e acabou prevalecendo o bom futebol dentro de casa. É isso que a gente pede muitas vezes para os clubes. Dentro de casa, você tem que ser audacioso, tem que ser incisivo. E o Afogados acabou fazendo isso, fazendo 3-0 no Atlético do Acre, passando de fase e agora depende do sorteio da CBF para conhecer o seu próximo adversário. Tivemos São Raimundo 2, Cruzeiro também 2. Olha o Cruzeiro, hein? A cada jogo que passa, as dificuldades do Cruzeiro se tornam muito mais aparentes. Aí o Cruzeiro fazendo 1-0,
né, numa rebatida, num cruzamento, acabou cabeceando para o gol e aí fazendo 1-0. Aí teve o gol de empate da equipe do São Raimundo, 1-1, um cruzamento também pelo setor direito, a bola acabou resvalando e entrando. Aí no segundo tempo, olha a dor de cabeça, né? Novo Hamburgo acabou fazendo 2-1, novamente um cruzamento, passou por toda a extensão da área e lá no segundo pau apareceu um jogador sozinho para colocar 2-1. Jogo esse que naquele momento daria classificação para o Novo Hamburgo por estar jogando dentro de casa e somente a vitória garantiria o Novo Hamburgo a próxima fase. E aí veio o Cruzeiro fazendo no finalzinho do segundo tempo o 2-2, resultado esse que garantiu o Cruzeiro na próxima fase da Copa do Brasil. Nós teremos no dia 19, alguns jogos da segunda fase, mas também outros jogos da primeira fase. No dia 19 nós teremos Lagarto e Volta Redonda, esse jogo às 15h30. Também no dia 19, na semana que vem, quarta-feira, teremos Boa Vista e Chapecoense. Aí na segunda rodada nós teremos Vitória e Figueirense, Vitória do Espírito Santo e Figueirense, Paysandu e CRB, também esse jogo às 19h15, Oeste e Ceará, também pela segunda rodada, esse jogo acontece às 21h30 na quarta-feira, Brusque e Remo. E pela primeira rodada, a estreia do Fluminense na Copa do Brasil, lá no Motoclube, no Maranhão, o Motoclube vai receber o Fluminense. É a expectativa do Flusão, que acabou perdendo a semifinal do Campeonato Carioca para o Flamengo por 3-2, mas estreia na semana que vem contra o Motoclube na Copa do Brasil, jogando na casa do adversário. O Fluminense terá que vencer se quiser passar de rodada. Tá aí então os jogos, os jogos que aconteceram nesse meio de semana da Copa do Brasil. Tivemos também Libertadores de América, daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre esse jogo do Corinthians contra o Guarani do Paraguai. Jogo esse que ainda rende notícias, Ontem o Maurício Camargo falou bastante desse jogo, mas hoje ainda rende muitas notícias a respeito da vitória do Corinthians por 2-1, mas a não passagem à próxima fase da Libertadores, porque acabou tomando um gol em casa. E hoje, ainda conversando com alguns torcedores do Corinthians, uns reclamando do Cássio, que para alguns, cobrança de falta no canto dele, bola resvalou na mão, para muitos, falha do Cássio. Para outros, culpam Pedrinho, por ter entrado com tanta vontade assim, já tinha feito uma falta muito ríspida, passiva de cartão amarelo, e depois, naquela jogada da bicicleta, que acabou pegando o rosto do jogador, também passivo de cartão amarelo. Agora, que nós tivemos também erros grotescos de arbitragem, a falta que originou o gol do Guarani do Paraguai, em nenhum momento aconteceu. Tá? As câmeras mostraram que em nenhum momento o Gil sequer rela no jogador da equipe do Guarani. É um árbitro que já está em final de carreira, um árbitro que, para mim, é árbitro de esquema da Conmebol. Se quiser que algum time classifique, é só mandar o árbitro que apitou. Então, são algumas coisas, alguns ingredientes que tornaram a classificação do Corinthians um pouco mais difícil. A teimosia do Thiago Nunes em optar pelo Sid Clay no setor esquerdo. O Piton já está pedindo passagem há muito tempo. Não adianta insistir com o Sid Clay. Tira o Sid Clay para um jogo, tira ele do jogo, e aí você consegue dar mais padrão para essa equipe do Corinthians. Mas tem que tirá-lo do jogo. Tem que dar um pouco mais de condições para que ele possa, treinar um pouco mais e a parte física. E aí sim, depois usá-lo se quiser usar, mas acho que hoje o Piton pede passagem na equipe do Corinthians. Vamos à primeira parada aqui do Resenha da Bola. Logo após as mensagens comerciais, estaremos de volta, rapidinho.